Hello! Continuando então as nossas lindas propriedades das integrais, indo agora para a propriedade 6. Nossa última propriedade, quem não viu, veja os vídeos, né? Veja o vídeo anterior em que a gente viu todas as 5 propriedades anteriores. A propriedade 6 agora. A propriedade 6 é muito legal, é muito fácil de entender também. Se eu tenho aqui uma função, pensa aqui nessa curva roxinha. Isso é meu f de x, é a minha função representada no gráfico. E eu quero calcular quanto vale a área dessa função, ou quanto vale a integral, indo do meu limite a até o meu limite c. Vocês concordam comigo que eu calcular esta integral indo de a até c, ou seja, esta área toda, lembrando que a função continua aqui, né? Seja qual for, né, a tendência dela, ela continua, vai para a direita, vai para a esquerda, vai embora. Mas a gente está pegando só esse pedacinho, que é o que a gente quer saber. A gente quer saber esta área aqui embaixo desses limites. Então, se eu quero saber quanto vale a integral indo de a até c, eu vou calcular esta área aqui. É a mesma coisa, eu posso fazer também, calcular a área que vai de a até b, ou seja, calcular primeiro esta área aqui, né, de A até B, e depois eu posso calcular também a área que vai de B até C. E ao somar estas duas áreas, a área 1 com esta área 2, o que eu vou ter? Se eu somar elas, eu vou ter a minha área total, que é justamente isso que vai de A até C. Tranquilão, né, gente? É só dizendo que você pode dar uma paradinha no meio do caminho, você pode fazer uma escala e somando esses limites, indo de A até B e de B até C, vai ser a mesma coisa que se eu fosse diretão de A até C. Escrevendo isso em termos das integrais, vai ficar assim. A integral de A até C, ó, daqui até aqui, dessa minha função, f de x dx, é a mesma coisa que eu calcular a integral indo de A até esse limite intermediário que é b, f de x dx, mais, então vamos somar, mais a área, né, ou a integral indo de b até c, né, mais indo de b até c de fx dx. Então essa propriedade, ela ajuda a gente a compartimentalizar, separar, deixar em pedacinhos menores uma integral que seria maior, para a gente conseguir calcular de uma forma mais fácil, ok? Agora sim, vamos pegar todas essas lindas propriedades e vamos aplicar em exercícios, né? Vamos fazer um exercício, o exercício que vocês têm para realizar, tá? Como atividade avaliativa que segue junto aqui com o link do vídeo. Vocês vai se basear nesse, é muito parecido, muito similar, então não tem mistério. Prestou atenção, conseguiu entender aqui, é a aplicação das propriedades que a gente viu até então. Então, no exercício aqui, a gente não vai ainda utilizar nenhuma técnica para calcular a integral. A gente não vai utilizar nada muito rebuscado, muito elaborado para calcular a integral. A gente vai somente usando as propriedades e encontrar valores de integrais que são solicitadas aqui nos exercícios. Antes disso, o exercício ele fornece algumas sentenças para nós e é com base nessas sentenças que a gente vai calcular o restante. Então, ele fala assim: se eu tenho uma integral que vai de 2 até 3, de 3 que multiplica f de x dx, e eu digo que isto tudo aqui é igual a 12, eu também tenho uma outra integral que vai agora do limite 3 até o 5, de 3f de x, ó, a mesma função, dx, e eu digo agora que essa integral calculando é igual a 6, e também o exercício diz pra gente uma outra, né, integral de 3 até 5 também, de 2 vezes g de x, uma outra função, dx, e eu digo que isto daqui é igual a 2. Professora, que bagunça! O que isso quer dizer, esse bando de integral e resultados? Isso é a nossa senha, né, para a felicidade, para a gente conseguir, né, o nosso segredo para a felicidade, para a gente conseguir resolver o exercício. Com base nisso daqui, nessas informações, a gente vai conseguir resolver o que está sendo pedido. E bem fácil, bem rápido. Então, assim, eles têm aqui integral, né, é dada a integral, e essas integrais, elas têm constantes aqui dentro, multiplicando. Eu sei que eu tenho propriedade que permite que eu tire, né, que isto daqui é a mesma coisa se eu tirar essa constante e essa constante multiplicar a integral do lado de fora, tá? Então, isso já vai ser uma propriedade que vai ser útil, que a gente vai utilizar. Eu também sei que se eu inverter limites,
Ou seja, se o exercício me pedir alguma coisa em vez de 2 até 3, mas de 3 até 2, eu também posso calcular, sabendo que eu preciso inverter o quê? O sinal. E eu também sei que se eu tenho, né, de 2 até 3 e de 3 até 5, se eu quiser, por exemplo, ir de 2 até 5, eu também consigo, porque eu tenho a propriedade, essa última que a gente viu, que fala que eu posso calcular uma distância maior fazendo em pedaços menores. Então, todas essas propriedades vão ser úteis para a gente começar a calcular o que o exercício pede. A letra A diz assim, sabendo de todo esse paranauê aqui, né? Vamos lá, vamos calcular. Eu quero saber quanto vale a integral de 3 até 2 de f de x dx. Beleza? Ah, professora, legal. Eu quero saber a integral com esses limites de f de x dx. Primeira coisa que eu olho, eu sei quanto vale a integral de f de x dx? Eu tenho algum elemento com integral de f de x? Professor, o primeiro e o segundo você tem f de x, só que é 3f de x. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é utilizar isto e eu vou tirar esse 3 multiplicando para fora da integral, porque eu sei que eu posso fazer isso, eu sei que existe uma propriedade para isso. Zarpa, né, taca esse 3 para fora, porque eu não quero integral de 3f de x, eu quero somente a integral de f de x. Esqueça o limite por enquanto, mas a gente sabe que a gente precisa achar alguma coisa que tenha a integral de f de x, então essas constantes têm que sair. Então, nesse caso aqui, professora, por que você vai mudar neste primeiro e não no segundo? Eu vou mudar, vou começar mudando neste primeiro, por quê? Porque os limites que ele tem, 2 e 3, são similares ao que eu tenho aqui, que é 3 e 2. Apesar de não estarem na mesma ordem, ainda são parecidos, diferentes do que eu tenho aqui, que é 3 e 5. Então, por isso que eu escolhi essa primeira, que é a que mais se aproxima. É aquela que eu consigo dar um jeitinho e tentar alterar para que eu consiga achar algo parecido com o que eu estou procurando. Então, o primeiro passo é tirar. Esse 3 leva um peteleco aqui, ele vai parar ali fora, de 2 a 3 f de x dx. Isso é a mesma coisa que este pedaço aqui. É a mesma coisa. E isso tudo ainda continua sendo igual a 12. Professora, que interessante! Isso daqui, ó, parece uma equação, né? 3 que multiplica, tchananói, uma coisa muito louca, igual a um valor. Exatamente. Se eu dissesse que isso daqui tudo, por exemplo, é uma incógnita, né? Isso aqui é o que eu quero saber. Eu quero saber quanto vale isso sem esse 3, né, bagunçando o meio de campo. Se eu quisesse saber isso, se a nossa incógnita, é quase como se fosse um x. É quase como se eu tivesse aqui 3x igual a 12. Como eu faria para achar quanto vale o x se eu tivesse essa equação? Eu passo para o outro lado invertendo a operação, lembram disso? Se aqui fosse 3x igual a 12, né? Esqueça toda essa coisa louca, enorme, gigante. Se eu só tivesse 3x igual a 12, eu, né, quisesse calcular quanto vale o x, esse 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Da mesma forma o que eu tenho aqui, se isso está multiplicando, pode passar para lá dividindo. E o que eu vou ter é que o 2 até o 3, f de x dx é igual a 12 sobre 3. Está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, a integral de 2 até 3 de f de x dx é igual a 4. Fazendo o cálculo. Professora, que legal, é a resposta. Ainda não. Por quê? Aplicamos essa propriedade da constante, recapitulando. Tiramos a constante aqui para o lado de fora da nossa integral. Essa constante multiplicando passou dividindo e nós achamos quanto vale a integral de 2 até 3 de f de x dx. Mas no exercício ele quer de 3 até 2, ele quer o inverso. Estão vendo que os limites estão invertidos? Aqui o limite inferior é 3 e o superior é 2. Aqui o meu inferior é 2 e o superior é 3. Mas a gente tem uma propriedade muito chuchu, beleza, que fala que quando eu inverto os limites, é só eu inverter o sinal do resultado. Portanto, se a integral de 2 até 3 f de x dx é igual a 4, quanto vale a de 3 até 2 f de x dx? É menos 4. E essa é a nossa resposta. Nossa, professora, todo esse trabalho só para chegar aqui direto na resposta? Exatamente. Isso tudo a gente conseguiu calcular apenas aplicando propriedades. Então, se a gente tem essas propriedades bem claras, né, a gente está com elas bem evidentes, a gente sabe como elas funcionam,
a gente pode aplicar tranquilão e resolver sem nem precisar fazer muito cálculo, né? O único cálculo que a gente fez foi passar aqui, fez uma divisão simples e depois inverteu o sinal. Muito chuchu beleza, muito tranquilo, né? Letra B, então essa é a letra A. A letra B diz assim, agora a integral de 2 até 5 fx dx. Aí a professora aí zoneou mais, por quê? Porque olhando de novo, tá? Porque eu tenho aqui f de x dx, essa última não conta, porque é g de x, então nem entra, né, na brincadeira. Vamos olhar para essas duas que a gente tem aqui. A gente tem fx dx. Só que eu não tenho nenhuma que tenha como limites o 2 e o 5. Mas eu tenho uma que tem o 2 e o 3, e eu tenho outra que tem o 3 e o 5. Se eu pensar que eu tenho isso daqui, ó, 2, 3 e 5, eu quero calcular de 2 até 5. Mas eu tenho de 2 até 3 e de 3 até 5. Opa, isso é muito familiar, né? Essa propriedade que a gente viu no começo da aula. Eu consigo aplicar essa propriedade, ou seja, separar, né, essa integral maior, que eu quero lá que seja, indo de 2 até 5, eu consigo calcular ela através da soma da integral que vai de 2 até 3 e a que vai de 3 até 5. Muito legal, isso quer dizer, portanto, que essa integral, né, de 2 até 5, ela é a mesma coisa que a integral que vai de 2 até 3 de f de x dx, com a soma da integral que vai de 3 até 5 de f de x dx. Que legal! 2 até 3 f de x dx, olha que maravilha, nós já encontramos. Encontramos aqui, ó, no primeiro, na letra A gente já sabe que esta daqui vale 4. Portanto, isso daqui é 4. Mas agora eu preciso achar a integral de 3 até 5 de f de x dx. Bom, olhando agora onde eu tenho 3 e 5. Eu tenho de 3 até 5 aqui, os limites estão na ordem certa, limite inferior e limite superior. Só que o problema é que eu tenho um 3 aqui multiplicando. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar, então, utilizando a propriedade da constante. Então, a gente vai facilitar, ou vamos achar quanto vale de 3 até 5 f de x dx. A gente vai achar tirando esta constante e depois, como a gente fez aqui, tá multiplicando, passa dividindo. Então, vamos fazer aqui neste ladinho. Eu tenho que a integral de 3 até 5 de 3f de x dx é igual a 6. Tem um mosquito muito louco aqui. Eu sou contra matar os bichinhos, dar um peteleco nele. 3f de x dx igual a 6. O que eu quero achar? Eu quero de 3 até 5 f de x dx. Não quero esse 3 louco aqui. Então, o que eu vou fazer? Como eu sei quanto vale isto tudo, eu vou procurar fazer uma equação, como a gente fez no anterior, para achar quanto vale somente a integral de 3 até 5 f de x dx. Primeira coisa, aplica a regra da constante, tá multiplicando a função, a gente pode colocar ela para fora. Então, vai ficar 3 que multiplica de 3 até 5, f de x dx igual a 6. De novo, é uma equação, é uma igualdade. Esse aqui tá multiplicando, pode passar o quê? Dividindo. Portanto, eu vou ter que a integral de 3 até 5, f de x dx é igual a 6, que divide 3. Portanto, a integral de 3 até 5, que é justamente o que a gente está procurando, de fx dx vale quanto? 6 dividido por 3, que é 2. Muito legal! Ou seja, isto aqui que eu estou procurando, aplicando as propriedades, né, a gente já consegue achar, né, conhecendo quanto vale essas outras integrais, a gente só aplica as propriedades, a gente sabe que isso daqui é igual a 4 mais 2, ou seja, é igual a 6. Como eu falei, um valor numérico, essa é a resposta que sempre dá quando a gente tem as integrais definidas. Que fácil, que divertido! Não é muito divertido, muito relaxante, top! Então, para fechar, vamos aqui, letra C, muito tranquilo também, tá? Só que agora eu tô trabalhando com g de x, já que eu coloquei lá, né, o g de x, uma outra função. Então, como eu estou trabalhando com g de x, nas sentenças que aqui o exercício me deu, esses dois eu já não uso, não me interessam mais. Quem que vai me interessar é esse final aqui, g de x dx. O que eu tenho, que o exercício forneceu, é isso aqui, ó, de 3 até 5, 2, que multiplica g de x dx, e ele diz que isso daqui, isto tudo aqui, é igual a 2, beleza? Mas eu não quero isto tudo aqui, eu quero apenas o g de x dx.
Então aqui os limites já estão na ordem certa, nem vou precisar mexer nisso mais pra frente, mas aqui eu tenho 2 que multiplica. Aqui a gente só aplica, portanto, a nossa regrinha linda, Maravicherry da constante. Esse 2 vai sair multiplicando a nossa integral, 3 até 5g de x dx, que é igual a 2. Agora sim, esse 2 multiplicando passa para lá dividindo, então eu vou ter que a integral de 3 até 5g de x dx é 2 dividido por 2, que é igual a 1, a nossa resposta. Muito bom, muito tranquilo, muito sucesso, né? Sem mistério, sem medo de ser feliz. Então, apenas conhecendo as propriedades, a gente conseguiu resolver aí os exercícios. Ok, gente? Fica então a atividade avaliativa para vocês. Estudem, vejam os exercícios, vejam os vídeos, tá? Entreguem a atividade. A data de entrega dessa atividade vai ser dia 3. Ei, mosquitinho! Até o mosquito veio aqui, né? Fazer uma participação dia 3 de 11, né, professor? 3 de novembro, né? Que não vai ser em dezembro. 3 de novembro, depois do feriado, que delícia! Vamos passar o feriado se divertindo, fazendo atividade, que é pra ficar fera aí no assunto, não ter mais problema. Feito, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau!